Olhando essas imagens, vocês devem imaginar que eu estou numa fazenda, num sítio histórico no interior de São Paulo. Mas, na verdade, eu estou num ponto icônico da cidade de São Paulo, bastante conhecido, né, principalmente dos paulistanos. E esse lugar, lá pelos idos de 1900, 1915, era uma área bastante alagada, muito pantanosa, né, era um verdadeiro brejo, né? Tanto que os indígenas chamavam isso de lugar de madeira apodrecida, de tronco podre, né? Justamente em função da grande umidade que tomava conta dessa área. E posteriormente, isso foi drenado, né? E essa região hoje não é mais pantanosa, e é um dos principais pontos turísticos e de reuniões, né, do paulistano na cidade de São Paulo. Nós estamos falando do Parque do Ibirapuera, e mais precisamente desta área onde eu estou, o Viveiro Manequim Lopes. Um lugar bastante interessante que guarda história dentro da cidade e um lugar interessante para você passear e conhecer um pouco do trabalho desenvolvido através da Prefeitura Municipal, principalmente de proteção em relação ao meio ambiente e da produção de mudas para atender todos os parques e praças da cidade. Um espaço extremamente verde, né, que passou por muitas fases, né, inclusive com ajardinamento, né, e reforma de Burle Marx, e que leva o nome de um grande funcionário público, né, que teve uma ideia de, para drenar toda essa água, né, que pairava por aqui, de plantar exatamente vários bambus para que essas plantas drenassem exatamente essa região secasse e transformasse isso num grande viveiro. E é isso que nós vamos mostrar para vocês hoje, o Viveiro Manequim Lopes. Venham comigo. O Viveiro Manequim Lopes, então, foi constituído em 1927, na verdade, quando Manequim Lopes fez a sua plantação aqui de eucaliptos, né? Em 1928 ele foi inaugurado, então, com esse objetivo, né, de abastecer toda a cidade através da produção de mudas, né? Hoje ele tem, na verdade, 39 quadras, né, de produção, né, de matrizes e também de mudas de uma forma geral. São 10 estufas, né, 97 estufins, né, que são estufas suspensas, e 3 ripados, né, que são espaços onde as plantas ornamentais, né, são mudas, né, são constituídas, protegendo elas, obviamente, do sol, né, dando um sombreamento. Então toda essa estrutura, né, foi mantida ao longo desses anos e ela constitui então um espaço de produção de mudas, né? São, na verdade, uma produção mensal média de 67 mil mudas, né, aqui do Viveiro Manequim Lopes. E ele possui ainda 200 espécies de plantas, né, catalogadas, né, porque além de fazer essa produção de mudas, também existe um ponto de pesquisa, né, e de experimentação, né, que é desenvolvido através dos seus técnicos aqui no Viveiro, né? E ninguém imagina que a gente existe esse centro, né, de excelência de produção para atender toda a necessidade do município de São Paulo. Então, um espaço bastante renomado, né, bastante verde e que dá a sensação, obviamente, de bem-estar ao caminhar por aqui. Das 10 estufas do Viveiro Manequim Lopes, 2 foram restauradas em 2018, as demais aguardam ainda o processo de restauração, mas passaram por esse processo justamente para dar uma outra característica, né, ter um outro visual. Foi, obviamente, parcerizada, né, com uma empresa terceira justamente para dar um novo visual, né? E aqui, então, é que se produz essas mudas, né, de plantas, árvores, herbáceas diretas, né? E nós vamos conhecer aqui a parte interna, então, da estufa número 5, aqui do Viveiro. Vem comigo. Eu estou aqui, então, com a Ione Rai, bióloga aqui do Viveiro Manequim Lopes, e nós estamos exatamente aqui nas mudas de carvalho brasileiro. Ione, fala pra qual a importância do carvalho brasileiro nessa produção. É
uma espécie que tem que ser preservada, porque em 2016 ela foi considerada extinta na natureza. E de um único exemplar que foi cultivado, nós estamos tentando reproduzir para recolocar na natureza essa espécie. Ela é uma árvore bastante grande, chega a ter uma altura. Ela atinge até 10 metros de altura e ela é bastante ornamental. Ela tem as folhas cor de ferrugem embaixo, quando adulta. É bastante ornamental e a importância também na alimentação das aves. É um fruto grande e bastante apreciado. Aí, muito bem, carvalho brasileira. E esse aqui é a muda do palmito jussara, né? O famoso palmito jussara da Mata Atlântica. Ione, fala pra gente um pouquinho dessa planta. Então, a jussara é uma espécie vulnerável à ameaça de extinção pela depredação dentro da mata, né? O pessoal extrai as plantas e não deixa ela frutificar. E como conclusão, nós não temos mais mudas, não existe uma reprodução natural dentro da mata nativa. E a importância é realmente reintroduzir isso dentro do município de São Paulo, na nossa vegetação. Bem, inclusive parece que somente os indígenas é quem pode, na verdade, se abastecer dela, né, na natureza. Sim, e eles deveriam, eu acho que passar por um processo de educação para fazer esse trabalho de preservação, né? Não só a extração da mata nativa. Muito bem, e todas essas plantinhas, essas mudas aqui irão então para os parques da cidade de São Paulo. Para a recomposição das nossas matas. Muito bem. Olha só, um trabalho bem interessante, né? Comandado então pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes, não é isso? Da cidade de São Paulo? Era o antigo DEPAV. Antigo DEPAV. Nome novo. Exatamente, mas da Prefeitura de São Paulo. Vale a pena a gente contemplar aqui a nossa jussara. Muito bem, e aqui nós temos uma outra planta aqui, bastante diferente. Que espécie é essa daqui, Ione? Então, essa é a Bromélia imperial, Alcantareia imperialis. É uma espécie que ela está ameaçada também. Embora não seja da Mata Atlântica, eu acredito que a gente tem que preservar, mesmo fora, né? De forma a manter a espécie, né? A gente costuma fazer a semeadura em esfagno, que é um musgo, e essas mudas aqui, elas têm 1 ano já dentro da bandeja, tá? Depois de 1 ano de transplantada é que ela fica desse tamanho. São espécies que chegam a durar 60 anos de vida. Ela chega a florir, não? Sim, ela floresce uma única vez antes de morrer. Ela floresce e frutifica, é nessa hora que a gente colhe as sementes para fazer a reprodução. Por exemplo, esse ano eu não vou ter nenhuma semente. Eu vou trabalhar com o que eu tenho, né? Provavelmente ano que vem eu tenha frutos, para de novo repetir a reprodução da planta. E essa daqui, então, é a planta chamada Medinilla magnífica, né? O que é a Medinilla? É uma melastomatácea muito bonita. O nosso objetivo é introduzir na produção. E estamos tentando, então, a técnica de reprodução por semente, que nunca foi feito, né? Nem é muito estudado. Mas, enfim, nós estamos conseguindo um êxito, porque através da semente, que é minúscula, nós fizemos teste em vários substratos diferentes e conseguimos reproduzir essas mudas bonitas em menos de 1 ano. E também ela tem flores, dá flores. Sim, dá flores. São cachos de flor rósea, cujos frutos ficam arroxeados. Ela é muito linda, muito. Por isso o nome, né? Medinilla magnífica. É tão bela que ela é. Tá aí, então, a Medinilla magnífica, né? Uma planta pouco conhecida, né? E que tem aí um aspecto muito bonito, muito interessante, diferente, né? Do que a gente está acostumado a ver aqui no viveiro. E nós estamos aqui no Herbário Municipal, que faz parte do Viveiro Manequinho Lopes. E nós estamos com o coordenador aqui do Herbário, Ricardo Garcia,
que vai falar para a gente um pouco do que é o trabalho desenvolvido aqui dentro do herbário. Como é o trabalho de vocês aqui, né? Bom, o nosso trabalho ele tem várias etapas, mas assim, o objetivo é a documentação da flora, principalmente da cidade de São Paulo. A gente então tem um acervo, uma coleção científica, que é o resultado do processamento das plantas que chegam via munícipes ou que a gente vai nos lugares para fazer as coletas para o registro. Elas são processadas, então elas passam por um processo de prensagem, secagem, depois identificação botânica, checagem com listas oficiais, produção de listas, né? As plantas que entram para o acervo, elas são digitalizadas, né? Então isso fica disponível para consulta pública pela internet. E então aqui é um acervo científico, então ele atende a demandas técnicas da própria Secretaria do Verde, a demandas específicas do viveiro, então para saber o nome correto das espécies, se elas são nativas ou se elas são exóticas, e uma série de outras informações que você pode saber a partir do nome dela, da classificação, né? Muito bem, então seria um espaço de pesquisa e de experimentação, né, do viveiro, é isso? De pesquisa, sim, né? A gente dá o suporte para a experimentação de produção, mas aqui a pesquisa é para você saber a identidade da espécie, saber a origem, a distribuição geográfica, se ela está ameaçada de extinção, são várias, se ela é de cerrado, se ela é de Mata Atlântica, se ela pode ser cultivada, se ela, por exemplo, tem um potencial ornamental que o viveiro possa, aí sim, fazer experimentação de cultivo. Então, tem várias relações que a gente faz com vários setores, principalmente da Secretaria do Verde. Ok, vamos conhecer lá então, vamos ver um pouquinho do trabalho deles aqui dentro do herbário. Vamos lá? Vem comigo. E aqui então é o espaço da recepção do herbário, né? É isso, Ricardo? Como é que é feito esse trabalho de receptividade do munícipe? Então, o munícipe, a gente tem um serviço de atendimento de identificação botânica, né? Então, qualquer pessoa que tiver interesse em saber uma espécie qualquer, por qualquer tipo de motivo, ele pode trazer a amostra de planta para cá. Aí ela é processada, seca, e depois a gente dá um retorno, depois que tiver a identificação, dá um retorno para o munícipe. Então, se você tem alguma plantinha em casa e não sabe a procedência, como cuidar, as origens, traga aqui para o herbário que o Ricardo vai dar essas informações precisas aí para você. Muito bem, então aqui é a fase inicial do trabalho, é isso? Isso, então toda planta que entra na coleção, seja de origem do nosso próprio trabalho, como é o caso aqui, de atender uma demanda do viveiro, no caso, ou de fazer trabalho de coleta fora, ou quando o munícipe traz a planta para cá, a planta vem fresca, no estado natural, e aí ela vai passar pelo processo de prensagem e secagem, que é o que vocês estão vendo aqui. Ela vai ser acomodada entre jornais, vai ser acomodada de um jeito que você veja o máximo de estruturas possível, né? Para depois a gente poder fazer a análise da identificação. E aí aqui, o que ela está fazendo aqui? Então, aqui a gente está vendo uma etapa da preparação da exicata, que é o documento final, né, que vai entrar na coleção científica. Então, a planta ela já foi identificada, já tem uma ficha com os dados da espécie, da família, do quem coletou, a data, as condições do local, as características da planta. Então, agora está passando pelo processo da preparação da exicata. E daqui, então, segue para o arquivo final. Daqui ela vai ser fotografada para depois ser incluída no acervo técnico-científico, que é o herbário propriamente dito. Muito bem, está aí o trabalho passo a passo, né, minucioso aqui do Herbário Municipal. Bem-vindos, então, ao Herbário Municipal. Aqui, então, estão os arquivos, não é isso, Ricardo? Essa sala comporta o arquivo exatamente daquele material que a gente viu previamente. Isso, aqui, então, vocês estão vendo vários armários, várias caixas, também tem várias etapas de processamento, mas a parte final, elas ficam nesses armários especiais
que preservam as plantas de umidade e de ataque de insetos, principalmente. E aqui então nós temos o arquivo exatamente dessas plantas, né, que foram estudadas. É isso, Ricardo? Isso, então aqui vocês estão vendo como elas ficam acondicionadas. Elas estão organizadas numa ordem de classificação dos grandes grupos taxonômicos e dentro desses grupos, dentro das famílias, dos gêneros e das espécies. Além da parte produtiva, o Viveiro Manequim Lopes também tem alguns pontos bastante curiosos, interessantes e divertidos, como este que eu estou agora, o chamado labirinto, onde você pode caminhar por entre essa vegetação, em lugares sem saída inclusive, fazendo realmente uma situação bastante diferente, bem divertida, né? Tanto para crianças como para adultos. Então, além de você ver esse trabalho de produção do viveiro, também existem esses pontos de entretenimento, tanto que o viveiro é aberto, né, durante a semana, para que as pessoas que estão no Parque do Ibirapuera venham conhecer um pouco do seu trabalho e passar algumas horas interessantes e diferentes. E esse aqui é o gengibre magnífico, uma planta originária da Malásia, né, que produz exatamente o gengibre que a gente conhece, também conhecido como sorvetão, em função do seu formato, né, lembra até um pequeno abacaxi. Né. E ele está localizado aqui no tanque de peixes, né, um lugar bastante tranquilo, né, ao som de água caindo, com algumas carpas, né, um lugar que é interessante para a contemplação. Se você gosta de plantas, venha conhecer como é que é o processo de produção de mudas, né, e de vasos ornamentais aqui no Viveiro Manequim Lopes. Se você não tem tanta afinidade assim, venha assim mesmo para conhecer e contemplar um pouco dessa área verde e de todas essas espécies tão interessantes que existem aqui para toda a população, bem ao lado aqui dentro do Parque do Ibirapuera. O acesso é pela Avenida 4º Centenário, número 1288, com entrada pelo portão 7A. Ele fica aberto de segunda a sexta, das 7 às 16 horas. Vale a pena você conhecer, caminhar por essas alamedas e conhecer um pouco desse verde que nós temos aqui no Parque do Ibirapuera. Esperamos que tenham gostado e espero vê-los no nosso próximo episódio. Até lá!